sou Monize. E nós somos as apresentadoras oficiais do canal Jornal JK News. E antes de falarmos sobre as pautas do nosso canal, vamos falar um pouquinho sobre a história da nossa escola. Bom, esse ano a nossa escola completa 73 anos e uma das nossas primeiras diretoras foi a dona Júlia Ferreira, a dona Neiva, dona Cleusa, dona Elza, dona Milei, dona Adma e atualmente é a Maria Auxiliadora, mais conhecida como Dolinha. Agora vamos falar sobre os departamentos que a nossa escola tem. Temos a secretaria, a supervisão, a biblioteca, cantina, depósito de alimentos, Proinfo, laboratório de física, química e biologia, sala de coordenação do novo ensino médio e futuramente teremos um anfiteatro. E atualmente contamos com 3 pessoas no cargo de vice-diretoria, sendo eles Álvaro, Cristiane e Roberta. E no cargo de especialistas da educação temos Eli, Ellen e Kátia. E agora nós vamos falar sobre as pautas abordadas no nosso canal. Tem o Destravando a Língua, que são dicas de português, dica para redação, para Enem, para provas. Tem o de Carona no Bernadão, história e pontos turísticos da nossa cidade. A Grande Jogada, que vai falar sobre toda a parte esportiva da escola. Gincana, passeio, educação física. Vivendo a matemática, daremos dicas de matemática pro dia a dia. A Rosa dos Ventos, que vai falar sobre o clima, sobre o tempo, chuva, sol. Linha do Tempo, momentos da história. Saúde escolar, saúde na escola, física, mental, comida. Cara a cara, falaremos sobre bullying na escola. Pintando Sede, a gente vai falar sobre arte, sobre pinturas, cartazes, trabalhos. Todas as formas de amor, falaremos dos nossos alunos com PCD. Biologicamente falando, todas as áreas da biologia, planta, ser humano, ser vivo e afins. Energize-se, experiências na química e física. E a programação escolar, eventos, recados, dinâmicas que vão acontecer, passeios, feriados e tudo mais. Agora a gente tá aqui com a Kátia Lopes, né? Uma das nossas especialistas daqui da escola. A gente vai falar um pouquinho sobre o cargo dela, sobre o cronograma escolar, sobre as provas trimestrais. E eu passo a palavra para ela. Tudo bem, então, vamos lá. Bom dia a todos, né? São muitos assuntos, então eu vou tentar ser assim mais sucinta possível, né? Para até que não fique tão prolongado, extenso e chato o assunto, né? Mas enfim, vamos começar então primeiro, né? Pelo meu cargo, né? O que eu faço aqui? Qual é a atribuição aí das especialistas, né? Então aqui na Escola João Kopke nós temos 3 especialistas. Cada uma no seu turno, responsável, né, por diversos setores que envolvem o pedagógico da escola, tá? Então nós temos a Ellen, né, nós temos a Eli. A Ellen é a supervisora, né, especialista do matutino. A Eli é a especialista do noturno e eu, especialista do período vespertino. Qual que é a nossa função? É o pedagógico, é cuidar de todos os assuntos pedagógicos, né? Então nós cuidamos aí da questão de faltas, da questão de notas, nós apoiamos o professor, né? Nos assuntos pedagógicos. Então tudo isso faz parte do trabalho do especialista. Então, após os conselhos de classe, até mesmo antes disso, né, os especialistas, eles analisam, né, as questões dos alunos, como estão o desenvolvimento pedagógico deles, né, se eles alcançaram as médias ou não alcançaram as médias. E aí nós vamos buscar os motivos pelos quais esses alunos estão abaixo da média, né? Então a gente vai buscar as questões aí para que ele aprenda ou ele alcance os objetivos de aprendizagem desejado aí para cada período escolar, né? Então, se o aluno ele está com baixo rendimento, né? E a gente consegue averiguar que é uma questão de que ele não consegue aprender, que ele tem dificuldade na aprendizagem, então nós, especialistas, encaminhamos ele para o reforço escolar, tá? Esse trabalho ele está sendo iniciado aqui na nossa escola. Os nossos alunos eles não estão dando a devida importância a esse trabalho, a esse projeto. É um projeto do governo de Minas Gerais, onde os professores, né, os alunos terão o direito de participar do reforço escolar, né, dentro da disciplina de português e matemática.
Tá? Então nós estamos fazendo essa busca a esses alunos com baixo rendimento. Veio uma lista da Superintendência de Ensino dos alunos reprovados do ano passado ou que estão de progressão parcial em até 3 disciplinas, que eles precisam participar desse reforço escolar, né? Só que os alunos, eles não estão entendendo a importância desse reforço, né? Então eles não estão participando, eles não querem participar. E isso tem nos preocupado, tá? Se a questão do rendimento escolar, né, for referente à quantidade de falta desses alunos, nós então levantamos, né, essas faltas e a gente vai para a busca ativa. É a parte mais chata do nosso trabalho. Né? Isso por quê? Porque se esse aluno está faltando, nós temos que entender a partir da família o que está acontecendo. Então nós vamos até a família, nós ligamos, né, entramos em contato, muitas vezes não conseguimos chamar a família na escola, né? Os contatos que nós temos aqui na sala, na secretaria, o telefone às vezes ele está inválido já, né? Então a gente não consegue entrar em contato e aí é onde a gente tem que acionar, infelizmente, o Conselho Tutelar, né? A gente tem que identificar esses alunos, ver por que eles estão faltando. Se por acaso a gente não consegue falar com a família, a gente encaminha o caso ao Conselho Tutelar e à Promotoria de Justiça. E aí é onde a gente, infelizmente, é o nosso último, né, caso, tá? Porque a gente sabe que muitas vezes o aluno não vem para a escola, não é porque a família não sabe que ele está vindo, né? Porque a família tem que sair para trabalhar, muitos vão para a roça, 5 horas da manhã já estão lá na labuta, né? E o aluno simplesmente não vem para a escola e o pai nem está sabendo, né? Então, infelizmente, em muitos casos isso acontece e quando a gente tem que acionar é uma dor de cabeça muito grande. Então, eu estou pedindo aos alunos, né? Tomem cuidado para que não chegue a esse ponto, porque a gente não quer prejudicar a família de ninguém, tá? Então, basicamente, é esse o nosso trabalho, tá? Eu acho que eu fiquei muito extenso, mas é importante a gente falar, né? O que a gente faz aqui, deixar bem claro, porque não é um trabalho fácil, tá? É um trabalho árduo, que a gente tem esse trabalho todos os dias. E aí vocês fizeram uma outra pergunta sobre as trimestrais, né? Então, outro ponto muito importante e bastante bacana que vocês estão fazendo nesse podcast, referente às trimestrais. Olha aí, ó, gaguejando. Enfim, essas avaliações são avaliações do governo, né, do estado de Minas Gerais, que vem para o aluno na intenção de testar o conhecimento desse aluno. Tá? Então, como que está o rendimento desse aluno? Então, vem essas avaliações justamente para o professor ele ter um parâmetro. Então, quais são as habilidades que esses alunos não alcançaram no primeiro bimestre, no segundo e no terceiro bimestre? Quando o aluno ele dá devida importância a essas trimestrais, né, ele faz de forma correta, né, não como vocês têm feito, a grande maioria, que é só assinalar lá o xizinho e entregar a prova, né, a gente não consegue avaliar e diagnosticar de fato a dificuldade de vocês. O professor não conseguindo diagnosticar de fato a dificuldade, né, que vocês têm, as habilidades que vocês não contemplaram, fica difícil a gente planejar. Né? E de ajudar o aluno a chegar na habilidade que ele não contemplou. Né? Então, o nosso planejamento ele acaba sendo vago. Então, por isso que a gente pede, leia as provas, né? Tentem fazer da melhor forma possível, responda de forma com consciência. Se vocês errarem, vai vir um plano de ação para o professor, para ele seguir. Só que o que a gente tem visto é que o aluno está fazendo de qualquer jeito, né? Ele está respondendo de qualquer jeito e não dando a devida importância, e nós, professores, não temos como agir diante dessa situação. Né? Se o aluno ele precisa contemplar essas habilidades, o professor precisa planejar isso de uma forma, né, de uma recuperação dessas habilidades não contempladas. Então façam essas avaliações, gente, de forma consciente,
né? De forma com que o professor consiga trabalhar em cima das dificuldades reais de vocês. Vocês estão aí no ensino médio, né? E eu falo isso não só pelos alunos do ensino médio, eu falo lá desde o fundamental também, né? Desde o 6º até o 9º, que vão assistir a esse podcast, né? A esse trabalho que vocês estão fazendo. Que a gente precisa ter uma devolutiva positiva, verdadeira, né? Não é nem positiva, mas verdadeira de vocês, pra gente ter um plano de ação, pra gente agir em cima disso. Isso da avaliação, da nota que é tirada, de como o aluno desempenha nela, também tem a ver com reforço, porque se você não tem o desempenho que deveria ter na avaliação, é bom que você faça um reforço, né? Sim. E aí, o reforço é para todos ou só para, como você já dito, para quem tem uma certa dificuldade? Então, a primeira listagem que veio da superintendência foram desses alunos que foram reprovados do ano passado, né? Ou que foram aprovados com progressão parcial. Tá? Então essa foi a primeira lista e que no caso está sendo de uma certa forma obrigado a fazer. Se os pais não autorizarem, então foi a autorização, né, para esses alunos. Se os pais não autorizaram o reforço, então nós vamos começar a colocar aqueles que os professores indicaram como possíveis dificuldades de aprendizagem. Então tá indo o reforço. Só que o que está acontecendo? Nós estamos tendo uma grande adesão de alunos do 6º e 7º ano ao ensino fundamental e o ensino médio não. Né? O ensino médio nós estamos tendo uma baixa adesão a essas aulas de reforço. Gente, a aula de reforço vai ser uma vez na semana. Uma única vez na semana no contraturno de vocês. Provavelmente à noite. Vocês não estão trabalhando à noite, né? Se vocês estão, tem alguma coisa errada. Não pode. Aluno menor não pode trabalhar no período noturno, né? Não tá errado. E é uma vez na semana onde vocês terão 2 aulas de português e 2 aulas de matemática. É um único dia na semana, gente, para vocês recuperarem essas habilidades não contempladas, né? Para fazer uma recomposição dessa aprendizagem. Então, gente, vamos repensar, vamos pensar na importância que esse projeto que está vindo do Estado está proporcionando a vocês. É uma sala onde no máximo tem que ter 20 alunos, né? E no mínimo 10 alunos. Só que nós não temos nem 10 alunos para abrir a turma. Nós não estamos tendo nem um mínimo para abrir a primeira turma. E isso, gente, não depende de nós, né? Especialistas, direção, dependem de vocês. Né? Vocês são os grandes alvos aí desse projeto, tá bom? Então vamos repensar. E as trimestrais, elas acontecem, tem um tempo certo para elas acontecerem, né? Sim. Elas são de quanto tempo? De 3 em 3 meses. Então nós tivemos no primeiro semestre, eu acho que, se eu não me engano, foi em março, finalzinho de março, nós tivemos a primeira, que é a avaliação diagnóstica. Tá? Aí depois nós vamos ter outra no meio do ano, que é a primeira avaliação trimestral, e a última lá para meados do finalzinho do ano, a segunda, né, trimestral, contabilizando 3 avaliações. Kátia, e como foi pra você decidir que você queria ser supervisora, ser especialista? Como foi? Como você decidiu? Então, assim, eu acho que é uma coisa que sempre eu trouxe desde a minha infância. Eu sempre quis ser professora, né? Desde quando eu brincava, eu sempre brincava de escolinha, né? Eu queria corrigir os cadernos dos meus irmãos, então eu sempre quis ser professora. Então o trajeto, né, da minha vida foi desde o início assim. Eu sempre já imaginava eu como uma professora desde a minha infância. Então eu comecei no ensino médio com o magistério, eu fiz o magistério, o curso técnico do ensino médio, antes existia, né? Lá em São Paulo. E no segundo ano do magistério eu já comecei a lecionar, né, no ensino infantil, né, de uma escola particular onde eu morava, perto da onde eu morava. E assim foi indo. Depois que eu saí do ensino médio, eu continuei trabalhando em algumas escolas infantis, né?
Aí depois eu acabei me casando e quando eu me casei, eu fiz a minha primeira faculdade, né? Que foi de História, né? A minha primeira licenciatura em História. E depois de formada eu comecei a dar aula também em escolas particulares, mas agora para o ensino fundamental, ensino médio como professora de História, tá? E aí depois eu fiz uma pós-graduação, né, em gestão escolar. E foi onde eu comecei a vir pra cá, pra fronteira, pra passear, né? Eu vinha pra passeio, porque eu tenho um tio que mora aqui. E aí a gente gostou do lugar. E aí eu resolvi fazer prestar os concursos públicos, né? E passei nesses concursos públicos, primeiro como especialista e aí depois como professora de História. E aqui estou, né? E pra mim é muito gratificante, porque desde a minha infância foi algo que eu sempre sonhei e que agora eu estou concretizando, né? Eu ainda não parei de estudar, hoje eu faço uma segunda licenciatura, né, agora de filosofia, e continuo estudando. O professor é isso, né? O professor nunca para de estudar. Ele não pode parar de estudar, ele tem que sempre estar estudando, se aprimorando. E é isso. Os pontos positivos são as vitórias que a gente conquista, né, e ao longo do tempo, quando a gente vê um aluno formando, né, ou passando numa universidade. Então isso nos dá força para continuar. E os pontos negativos são esses que vocês já sabem e escutam, né? A desvalorização da classe profissional, dos profissionais da educação, né? O baixo salário, nós ainda recebemos um salário muito baixo de acordo com o que a gente trabalha, né? Então a gente tem que trabalhar muito para ter o mínimo possível, né? E quando a gente vê um aluno ainda desinteressado na sala de aula, né? Então isso são coisas que nos deixa bastante triste. Desmotivados não, a gente tenta se motivar sempre, mas bastante triste. Caso a gente fazer um bate-bola com a Kátia, né? E aí eu te pergunto algumas coisas e você responde com uma palavra que significa pra você. Isso é muito difícil, gente. Eu não sou sucinta. Agora você vai ter que ter nesse momento aqui agora. Kátia, pra você é? Kátia, pra mim, meu nome, né? Minha identidade. Minha identidade. Felicidade. Algo que se conquista a cada dia. Família. Meu norte, meu sul, meu leste, meu oeste, é tudo. Escola. Meu ponto de partida. Deixa eu ver. Desafio. Ser melhor a cada dia, em todos os sentidos, não só profissional, mas como ser humano também. Tá vendo? Eu não consigo ser sucinta. Eu tenho que completar a frase. Ela tem que estender uma frase. Eu tenho que estender, eu tenho que explicar. Acho que é isso, né? É isso. É isso, gente. Muito obrigada, Kátia. Muito obrigada pela sua participação. Eu adorei nosso bate-papo, nossa entrevista. Essa foi a primeira com uma das nossas especialistas, Kátia Lopes, né? Todo mundo conhece, graças a Deus. E, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O primeiro vídeo do canal. Então, vocês se inscrevam no canal, que é um canal novo. Vai ter muita coisa por aqui, como a gente disse no início do vídeo. Vai ter conteúdo assim pra dar e vender. Então, vocês não podem perder por esperar. Não. Vocês entenderam. Vocês não podem perder pra assistir todos esses conteúdos que vem por aí, tá? Então se inscreve no canal, deixa o like, comenta, manda pro amigo, pro papagaio, pro cachorro, pra galinha. E é isso. Beijo pra vocês. E até o Beijo, muito obrigada pelo convite. Eu adorei. Ai, que linda. Obrigada. Beijos.